mas um gesto do irmão Félix o fez recolher-se discretamente. Entramos no quarto de Cláudio Nogueira. Fisicamente ele dormia, mas em espírito postava-se em pé ao lado da cama. Ao ver a filha, sua expressão iluminou-se, estendeu os braços e gritou, misturando vários tipos diferentes de alegria e felicidade. Minha filha, minha filha! Mas por que está chorando, minha filha? Não se preocupe, papai. Eu estou bem. Estou muito feliz. Mas quero Gilberto, sabe? Eu quero voltar para a terra. Quero viver no Rio de Janeiro com o senhor outra vez. Senhor Jesus, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com tua infinita bondade uma nova existência, um corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, Senhor, permite agora que lhe dê minha vida. Deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Oh, Jesus, Jesus. Cláudio não via a mim e ao Félix. Nada além de Marita estava ao alcance de seus olhos espirituais. A emotividade excessiva poderia fazer-lhe mal, lembrou nosso benfeitor. Lentamente, como convinha, o fizemos retomar o corpo físico, despertando normalmente. Depois de um passe reconfortante que lhe aplicamos, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes do que julgava um maravilhoso sonho. A certeza de que Marita retornaria ao mundo reencarnada iluminava seu pensamento e aquecia seu coração. O tempo passou. Grande e alegre expectativa dominava o apartamento do Flamengo. Orações pelo espírito que retornava ao mundo misturavam-se aos cuidados naturais que a futura mamãe exigia. Cláudio, para nossa admiração, alternava a leitura em voz alta do Evangelho com livros sobre pediatria, instruindo, orientando a filha, tentando prever todas as possibilidades. O bom humor marcava esses encontros, onde pai, mãe e avô especulavam sobre o sexo do bebê. Gilberto achava que viria um sucessor, menino. Marina ria muito, dizendo-se pronta a receber com o mesmo amor, menino ou menina. Prevalecia quase sempre a convicção do Sr. Nogueira de que o berço novinho em folha seria ocupado por Marita em sua nova existência terrestre. A esperada criança representava no seio daquele grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz, aparentemente definitiva, ocupara o lar do Flamengo, arquivando para sempre nas gavetas do tempo todos os pesares transcorridos. Mas como raiz enferma que sustenta no solo o tronco florido, o passado mantinha-se perigosamente à espreita, ameaçando a felicidade anunciada. Marina, sem que o médico que a assistia soubesse explicar, começou a se mostrar abatida, ansiosa. Cláudio, muito preocupado, sondou a filha buscando algum motivo oculto para essa perturbação. Não mais resistindo à opressão que eliminava as forças, a jovem entregou ao pai uma carta recém-chegada. Assombrado, o Sr. Nogueira correu ansiosamente os olhos pelas inacreditáveis palavras escritas por Nemésio Torres. Minha sempre adorada Marina, 6 meses de ausência na Europa só fizeram aumentar minha paixão alucinada por você. Confesso ter sido a viagem uma tentativa de fuga, uma maneira desesperada de arrancá-la do meu coração e da minha mente. Não funcionou, felizmente. Seria injusto para nós dois se eu a esquecesse. Volto entediado de tudo. Meu único alento é o nosso amor eterno.
Não conheci dia mais triste em minha vida do que aquele em que eu soube que você se casara. Saiba, porém, que jamais a verei como nora. Esse espantalho a quem tenho o desgosto de chamar de filho deverá ser expurgado da sua vida o mais rápido possível. Não pode ser seu marido. Só eu posso. A felicidade completa só será atingida através da nossa união, Marina. Minha querida, minha idolatrada mulher. Se for visitada pela dúvida quanto aos seus reais sentimentos em relação a mim, reviva na lembrança os momentos calorosos das nossas noites na casa de Madame Cressina. Isso lhe dará a motivação, a força para se desquitar dessa infeliz caricatura de esposo que o destino, por negligência minha, disso me penitencio, impôs à criatura linda, meiga e cheia de ternura que é você. Tenho bons amigos advogados para tratar do desquite com rapidez e eficiência. O tempo urge, mas ainda não se perdeu de todo. Sempre poderemos consertar nosso erro. Saudoso, ansioso e desajustado, aguardarei sua resposta. Não me desaponte, amada minha. Apaixonados como eu não têm alternativa a não ser a morte. Em suas mãos está, agora, o meu destino. Se me rejeitar, saberá pelos jornais que uma bala na cabeça calou para sempre um homem cujo único pecado foi amar demais. Do eternamente seu Nemésio. Para se recobrar do impacto, Cláudio demorou alguns segundos. Prudentemente, resolveu minimizar o significado daquela carta terrível diante da filha. Que Nemésio era capaz de atos impensáveis, o episódio do banco já confirmara. Seria um contrassenso dizer que esta carta não me preocupa, minha filha. Mas acho que se trata de uma explosão emocional sem maiores consequências. Ninguém apela para o suicídio assim, sem mais nem menos. Fique tranquila. Prometo a você que irei procurar o Sr. Nemésio. Vou pedir a ele que tenha serenidade, que aceite a realidade da vida, que reconsidere sua atitude e que, acima de tudo, faça as pazes com o filho, esse moço tão valoroso. Tenho certeza de que o coração do seu sogro irá amolecer quando eu lhe falar da criancinha que todos nós esperamos. Quem não fica feliz quando sabe que será avô? Com certeza ele vai se comover até as lágrimas, esquecer toda essa alucinação do passado. O sorriso de Deus vai brilhar nos pequenos olhos da nossa neta e promover o milagre da reconciliação familiar. Apaziguada pela segurança demonstrada pelo pai, Marina deixou que a esperança novamente ocupasse o seu coração. Mas Cláudio, por trás da máscara de segurança, preparava-se para a etapa ainda mais complicada do enredo em que a vida o envolvera. A carta desvairada de Nemésio expressava a doentia fixação dele em Marina, mas não falava em Dona Márcia. Na verdade, ela o abandonara logo ao chegarem da viagem, como soube Cláudio posteriormente, e residia com a amiga, Selma, com quem planejava a abertura de um restaurante. A deserção da mulher teve como causa o súbito empobrecimento do amante. Funcionários desonestos em altos postos da empresa, o afastamento de Gilberto e a negligência do próprio Nemésio, ausentando-se por 6 meses em época de crise, foram os detonadores do naufrágio financeiro. Um patrimônio sólido, construído durante anos e anos, ruindo como um castelo de cartas, afundado em dívidas e processos de todo tipo. Irreversível a situação. A falência já se anunciava como bem próxima. Essas informações, Cláudio as obteve de fonte confiável.
mais apreensivo ficou, pois as circunstâncias tornavam ainda mais remotas as quase nulas possibilidades de um encontro positivo com o agressivo Sr. Nemésio. No dia seguinte, venceu a própria repugnância com a força das orações e marchou, ainda temeroso, para a casa dele. Casa que resistia aos embates dos credores como último reduto do ex-poderoso Sr. Torres, mas já em vias de ser também entregue àqueles que um dia foram seus grandes amigos e companheiros de noitadas inesquecíveis. Cláudio desceu do ônibus em frente à propriedade e, antes que acionasse a campainha do portão, foi interceptado por um empregado. Meu patrão está olhando pela janela e mandou dizer para o senhor que não vai recebê-lo agora. Nem agora e nem nunca. E para o senhor fazer a gentileza de se considerar indesejável e ir embora imediatamente. Compreensivo, Cláudio retirou-se sem nada dizer. A situação exigia agora ainda mais prudência, mais planejamento. À noite conversou com Marina e tranquilizou-a, lançando mão de uma versão para sua ida à casa de Nemésio, que, se não refletia a verdade, pelo menos não iria piorar as coisas. Fui à casa do Sr. Nemésio, minha filha, e tenho razões para acreditar que ele irá deixar você em paz daqui por diante. Não vamos mais falar sobre esse assunto desagradável. Eu tenho uma boa notícia. Modéstia à parte, eu fui sempre um ótimo funcionário no banco. E isso me trouxe uma recompensa. 6 meses de licença sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. O gerente, que é meu amigo, elogiou minha folha de serviços e disse que essa licença ele concedia para que eu me dedicasse inteiramente a você e a minha netinha que vai nascer. Não é maravilhoso? Ai, poxa, que coisa boa, pai. Vamos aproveitar e mudar toda a decoração. Pintar o apartamento, reformar alguns móveis, construir o berço do menino. Menina! Ainda não se convenceu disso? Pode pintar o apartamento de qualquer cor que você queira, desde que seja cor-de-rosa. Foi só para provocar. O gerente concedera mesmo 6 meses de licença ao Sr. Nogueira. Fizera isso pela grande amizade que os unia e para permitir a Cláudio vigiar de perto, interceptar novas cartas que Nemésio pudesse enviar antes que chegassem às mãos de Marina. Estando em casa permanentemente, de prontidão, essa tarefa seria mais fácil. Uma relativa calma se estabeleceu no lar dos Nogueira. Pai e filha juntos o tempo todo, e Gilberto estudando à noite para fazer jus a uma promoção no banco. Tanto quanto possível, Cláudio preservava o genro. Muito do que acontecia não chegava ao seu conhecimento, e isto era feito no sentido de evitar que se envolvesse demais, prejudicando sua vida conjugal e sua carreira profissional. A sós, no quarto, nos momentos de repouso, Cláudio nos sensibilizava com suas reflexões e preces ardentes. Alinhava os fatos recentes e os estudava, buscando caminhos e procedimentos a serem seguidos. A tresloucada carta de Nemésio e a forma rude com que lhe cerrara a porta prenunciavam tempestades ainda por vir, injúrias a enfrentar, mas sem desanimar. Recostado no leito, olhos fixos no teto, víamos claramente o que se passava em seu interior através de sua tela mental. Que os meus bons amigos espirituais me ajudem. Sei que não será fácil proteger a minha filha e a minha neta. Tenho medo, Senhor Jesus, muito medo. Não me deixe, Senhor, confiado a mim mesmo. Se a fraqueza me dominar e qualquer ideia de revide se apossar de mim, fazei com que eu não a realize. Com certeza devo ter prejudicado Nemésio Torres em outras existências para provocar nele uma cobrança tão feroz. E se devo, preciso pagar. Preciso ter forças para aceitar com humildade os desafios. No dia seguinte e nos subsequentes, Cláudio saudava pessoalmente o carteiro à sua chegada na portaria do prédio. Na distribuição da correspondência, já separava qualquer envelope suspeito de ter sido enviado por Nemésio.
e invariavelmente chegavam novas cartas. O conteúdo, recheado de declarações apaixonadas e ameaças pesadas, misturava agora lamentações, falava em crises e da necessidade urgente da ajuda de Marina para que ele pudesse reorganizar a vida financeira. Ler e em seguida queimar as missivas, cada vez mais aterradoras, tornou-se para o Sr. Nogueira um ritual diário por 2 longos meses. Nas últimas cartas, confessava ao Sr. Torres que começara a vagar pelas ruas do Flamengo na tentativa de ver, ainda que de longe, sua amada Marina. E ameaçava permanentemente, além do suicídio, enviar carta à polícia inculpando a jovem pela sua morte. Filhos com Gilberto, se ela os tivesse, o levariam a matá-la antes. Jamais receberia netos daquele casamento que amaldiçoava. Referia-se ao revólver como o último companheiro em quem confiava. O mergulho do Sr. Torres na demência, rápido e irreversível, tinha por testemunha só Cláudio Nogueira. Testemunha que via crescer a obsessão do outro sem nada poder fazer, amargando um segredo terrível sem ninguém com quem dividi-lo. Para a filha, o pesadelo começara e acabara na primeira carta ensandecida de Nemésio. Por recomendação do médico, a futura mamãe, para exercitar-se, passou a fazer curtos passeios à noitinha pelas ruas do bairro. Não é preciso dizer que Cláudio assumiu mais uma função, a de guarda-costas, que cumpria inquieto, disfarçando a apreensão. A última e devastadora carta finalmente chegou. Como atestado de loucura, não poderia ser mais eloquente. Marina. Como vê, não comecei dizendo adorada Marina. Minha frustração é imensa, bem maior que o amor que sentia por você. O golpe fatal nas minhas mais caras esperanças foi a sua desobediência. Contrariando as minhas ordens, você engravidou daquele mísero verme que só por acidente nasceu como meu filho. Ao ver a sua barriga grotesca, tive ímpetos de esmagá-la imediatamente. Só não o fiz porque o ódio me paralisou. Seu ar de felicidade, caminhando na praia junto do asno ridículo que é o seu pai, causou em mim profundo nojo. Tive náuseas. Como pôde uma criatura tão linda, tão amorosa, transformar-se nesse monstro insensível que sequer responde às minhas cartas? Você é uma doença incurável que tomou conta de mim. Vou morrer de você. Sou hoje uma caricatura do que fui. Um trapo de homem que se arrasta, enojado da própria paixão que carrega. Mas apesar de completamente falido e abandonado pelos que se diziam amigos, ainda me resta uma bala. Meu último bem neste mundo. Vou plantá-la na minha cabeça e pôr um ponto final na comédia trágica que virou a minha vida. Com toda a minha repugnância. Adeus, Nemésio. Meu Deus. A que ponto chegou a obsessão desse pobre homem? Vou queimar mais esta carta. Mas isso não é solução. Apenas livra a minha filha de saber que a loucura continua. Amigos espirituais, mensageiros do Cristo, tenham piedade do Sr. Nemésio. Se ele ainda não cometeu nenhum ato extremo, que lhe seja concedido socorro para evitá-lo. Se já houver atravessado irrefletidamente as portas do mundo espiritual, que a proteção dos emissários divinos esteja com ele. Sincero e comovido, empenhava-se Cláudio em sua súplica ao Senhor Jesus.
A responsabilidade em seus ombros era quase insuportável. Por isso, decidiu não ser o portador de tão devastadora notícia ao filho de Nemésio. Até ali, Gilberto vinha sendo mantido fora do olho do furacão, para que se dedicasse por inteiro à esposa, à criança que logo nasceria e ao seu aperfeiçoamento profissional. Deveria seu estimado genro, até quando fosse possível, ser poupado da tormenta que acabaria por envolver a todos, pensava o Sr. Nogueira. Inevitavelmente, o moço, é claro, iria saber, mas que o fosse por meio de outra fonte qualquer, não ele, Cláudio. Nem cartas, nem notícias de qualquer tipo. Tudo parecia estranhamente calmo nos dias subsequentes. Uma noite, Marina e o pai atravessavam a pista de movimentada avenida sobre a faixa para pedestres e com o sinal de trânsitos inúteis. Em meio à confusão reinante, Moreira e eu vimos uma senhora desencarnada se aproximar de Cláudio. Era a irmã Persília, que já conhecíamos. Debruçava-se sobre ele abatida, triste, ao mesmo tempo dedicada como uma enfermeira. Cláudio recuperou os sentidos e com dificuldade ajeitou o corpo enrijecido sobre a poça de sangue no asfalto. Filha! Pai! Como é que você está? Se machucou muito, minha filha. E o bebê? Oh, não, pai. Não sofremos nada, estamos bem. Mas o senhor está muito ferido. Não se preocupe. Pai! Eu vou ficar bem. Oh, meu Deus. Graças ao bom Deus. Você e a minha netinha nada sofreram. Pai! Obrigado, meu Deus. Pai! Obrigado. Mande alguém avisar o Gilberto. Moreira e eu, auxiliados por um grupo de amigos desencarnados que atendeu ao nosso apelo, protegíamos da melhor forma possível a gestante, a criança em seu ventre e o avô gravemente ferido. Persília, sentada no chão, chorava muito enquanto amparava a cabeça de Cláudio no próprio colo. Algumas ocorrências, dessas que o mundo convencionou chamar de coincidências, vieram à lembrança do Sr. Nogueira naquele momento. Estávamos em novembro. 2 anos antes, nesse mesmo mês e próximo ao mar como agora, acontecera o desastre com Marita. Acidente de mesma natureza, atropelamento. A própria ambulância e os atendentes eram parecidos com os que a socorreram. Ela, atingida pela manhã, quando as estrelas se apagavam. Ele, ao final da tarde, quando as estrelas se acendiam. Sempre as estrelas por testemunhas. A trilha sonora para tantas indagações a lhe congestionarem o cérebro era uma mistura caótica de sirene, buzinas, gritos e freadas bruscas na disputa entre a ambulância e o tempo. No pequeno espaço sacolejante, ao lado da maca, nos vimos, Moreira e eu, diante de uma surpresa feita pela irmã Persília. Cláudio é meu filho. Mais do que pela tristeza de vê-lo ferido no corpo, eu choro de alegria por ver seu espírito evoluir. E agradeço a Deus por ter me permitido esta reaproximação. Não fui para ele uma boa mãe no mundo. Fui sim uma mulher prostituída. Hoje, depois de provas muito difíceis, trabalho pela minha regeneração e principalmente pela regeneração de meu filho. Nada mais desejo senão pedir perdão a ele pelos péssimos exemplos que lhe dei. Baixei a fronte envergonhado diante da grandeza daquele testemunho de humildade. Quem, senão eu, teria mais motivos para penitenciar-me por maus exemplos no mundo? Tocado por igual sentimento, Moreira também baixou a cabeça. E como se nós dois houvéssemos ensaiado o gesto,
nos inclinamos ao mesmo tempo sobre a piedosa mão que acarinhava o ferido e a beijamos com reverência e amor. Cessaram repentinamente os solavancos. O vozerio e a movimentação fora do veículo indicavam termos chegado ao pronto-socorro. Carregado às pressas para a emergência, Cláudio não ocultava a precariedade de seu estado. O pronto atendimento, com todos os recursos que a medicina possuía, pouco adiantou. De nossa parte, envidamos todos os esforços na esfera espiritual. Mas a situação era de extrema gravidade. O irmão Félix já nos aguardava em companhia de alguns auxiliares desencarnados. Estive com Nemésio Torres. Essa situação é curiosa. A quem devo atender primeiro, a vítima ou ao verdugo? Qual dos dois necessita mais desesperadamente de auxílio? Cláudio, renovado como ser humano, tem ao lado a filha e o genro, mas Nemésio não tem ninguém. Está completamente só, entregue ao próprio infortúnio. Ah, que dilema! Que o Cristo nos inspire a resolvê-lo. Resta pouquíssimo tempo ao nosso irmão Nogueira na terra. Preces banhadas em lágrimas revezavam-se nos lábios de Marina, Gilberto e do velho Salomão, amigo de sempre. No leito da terapia intensiva, frustrava qualquer esperança a figura inerte de Cláudio, já às portas de um estado de coma que certamente precederia a morte do corpo. Antes que a lucidez o abandonasse de todo, formulou mentalmente um derradeiro pedido a Jesus: que Nemésio e Dona Márcia recebessem a benevolência não só da espiritualidade maior, como de Marina e Gilberto. Que os jovens não alimentassem ódio por eles nunca. O lar do Flamengo deveria estar para sempre aberto a fim de recebê-los como irmãos, familiares, com muito amor. O mesmo amor que ele, Cláudio, aprendera, um pouco tardiamente, mas felizmente ainda em tempo, a ver como o maior, mais intenso e necessário sentimento humano. Encerrando o requerimento mental, pediu a Jesus que não esquecesse o mais importante entre todos os detalhes: que o genro e a filha escolhessem para a netinha o nome de Marita. Minutos depois, a consciência deu lugar ao vazio escuro do coma. Bateu por mais 4 horas o coração em seu peito, e depois silenciou de vez, no exato momento em que os passarinhos lá fora cantavam anunciando o nascer de um novo dia. O despertar no mundo espiritual foi tranquilo. Cláudio reabriu os olhos numa organização assistencial a nosso serviço nas imediações do Rio. Excessivamente apegado a culpas, envergonhado e um tanto confuso, levaria algum tempo ainda para aprender que os erros devem ser expulsos, mas aproveitados como lições. A árvore se livra das folhas mortas, mas deixa que sirvam de adubo às suas raízes. Dias depois da desencarnação, mostrava-se o Sr. Nogueira mais reconfortado e comoveu a todos nós com um pedido. Sou nada mais que um mendigo de luz. Tenho consciência disso. E nessa condição, entre todas as esmolas que me pudessem conceder, nenhuma me faria mais feliz do que uma autorização para continuar trabalhando junto da minha família. Minha filha e meu genro são muito jovens, inexperientes, precisam de orientação. Além disso, tenho uma imensa dívida moral com Nemésio e Márcia. Não posso simplesmente deixar o mundo como inadimplente. A argumentação estendeu-se por horas a fio, bem articulada, sincera, alinhando na exposição prática as razões emocionais que levavam aquele espírito recém-desencarnado a querer demorar-se na Terra. Foi-lhe concedido um tempo, desde que observadas certas condições. 10 anos, Cláudio. Você terá 10 anos para trabalhar junto da sua família. Depois irá para os círculos imediatos da espiritualidade, onde sua última existência será julgada. Mas preste atenção. Esta concessão poderá ser alterada.
Se você demonstrar aplicação e cumprir rigorosamente todas as promessas que fez, o período poderá até ser aumentado. Na hipótese contrária, mostrando-se você indigno, a licença será cassada. O mecanismo de amor da bondade divina é perfeito. Moreira, que fora obsessor de Cláudio no desequilíbrio, trabalharia agora com ele na condição de arrimo durante o reajuste. Num belo amanhecer, uma semana depois, ele, Persília e eu pisávamos as areias do Flamengo, acompanhando Cláudio em sua volta ao lar. O quarto do dono da casa permanecia intacto. Sentada na cama que pertencera ao pai, Marina dirigia fervorosa prece a Jesus. A doce presença de Marita, reencarnada em seu ventre, comoveu de forma especial o Sr. Nogueira. Minha filha, minha querida filha, que Jesus a abençoe e proteja sempre. A você e a minha netinha, Marita. Marita. Mas e Nemésio Torres? O que é feito dele? É preciso procurá-lo. É preciso ampará-lo. Pense nisso, minha filha. Pense nisso, Marina. Mesmo não ouvindo fisicamente o apelo, a jovem mãe o registrou mentalmente. Preciso ver o meu sogro. Soube que ele está gravemente enfermo. Gilberto e eu devemos ter forças para esquecer o passado e ajudá-lo no que for possível. Não podemos recuar agora, nem permitir que nenhum sentimento negativo nos impeça. O Sr. Nemésio, apesar de tudo, é pai. Meu marido irá compreender e procurar a reconciliação. Tenho certeza. Solitário, hemiplégico e afásico, Nemésio Torres estirava-se no mesmo leito que servira Dona Beatriz em sua longa enfermidade. Lúcido, mas não podendo se expressar verbalmente pela incapacidade de coordenar os músculos, contava só com a assistência espiritual de Amaro, o bom enfermeiro desencarnado que velara por sua esposa. Através desse amigo fiel, tomei conhecimento da tragédia que envolvera aquele homem antes tão rico e bajulado. Nosso irmão Nemésio foi vítima de uma paixão doentia. Quando se viu definitivamente rejeitado por Marina, cedeu à pressão dos obsessores e decidiu exterminar a jovem e suicidar-se em seguida. Só que errou e atropelou o pai em vez da filha. Percebendo isso, entrou num desespero tão forte que o corpo fragilizado não resistiu e sofreu um derrame. Até mesmo os vampirizadores que o incitaram ao crime desertaram quando lhe viram a saúde física arruinada. Tornou-se inútil para eles e o descartaram como algo que se atira ao lixo depois de usado. Só não desencarnou porque o irmão Félix mobilizou recursos poderosos para mantê-lo atrelado à matéria. Não deveria o Sr. Nemésio deixar a terra sem aproveitar o benefício da enfermidade no corpo físico. As vantagens da dor seriam de grande utilidade para alguém de refinada inteligência, atado a um veículo completamente desajustado. Um farrapo de gente sobre a cama. Defassada por credores e saqueada por empregados desonestos, a casa dos Torres não mais ostentava as pratarias, as baixelas, os cristais, as porcelanas e tudo mais que tivesse algum valor material. E tudo isso aconteceu em menos de uma semana. Eu, Persília, Moreira e Cláudio presenciamos o reencontro dramático entre Nemésio, Gilberto e Marina. Os dois jovens, imaginando-se a sós com o velho, mostravam-se assombrados diante de tão doloroso quadro. A prostração do pai e sogro os levou às lágrimas. Impedido de se expressar pela fala, embora os reconhecesse, o Sr. Torres experimentava indescritível angústia. Apesar da total lucidez, nenhuma única palavra conseguia articular,
balbuciando sons ininteligíveis. Mas o fluxo de seus pensamentos mostrava-se a nós outros límpido, consciente. Marina. Marina. Sou um infeliz. Perdão, pelo amor de Deus. Perdão pelas cartas afrontosas. Perdão pelo meu crime. Eu estava louco no momento em que joguei o carro em cima do seu pai. Diga se ele morreu. Perdão. Perdão. Saber de forma assim tão crua e direta quem fora o autor do atentado que lhe roubara a vida, haveria de provocar, no mínimo, um sentimento de revolta em Cláudio Nogueira. Mas a dúvida que ainda tínhamos com relação aos seus progressos morais desapareceu naquele instante. Comparou em silêncio o crime cometido por Nemésio contra ele com o que ele próprio cometera contra a filha, Marita, no lupanar de Madame Cressina, e concluiu que o seu ganhava longe em sordidez. Contrito, ajoelhou-se e, envolvendo Marina num abraço, influenciou-lhe a mente para que buscasse a mão de Nemésio e a beijasse com a reverência que os filhos devem aos pais. No apartamento do Flamengo, dias depois, Nemésio Torres, levado caridosamente pelo filho e pela nora, habitou até o fim de seus dias na terra o quarto antes pertencente ao Sr. Nogueira, aquele que odiara como rival e que agora se tornara seu guardião espiritual. Dona Beatriz, sabendo sem muitos detalhes o que se passava no Rio de Janeiro, com seu marido e seu filho, solicitou ao irmão Félix autorização para visitá-los e, de quebra, rever a casa onde vivera. Prevendo algum tipo de conflito difícil de ser contornado, nosso benfeitor esquivou-se quanto pôde, mas acabou cedendo sob a condição de que Pedro Neves e eu a acompanhássemos nessa viagem. Fomos recebidos no apartamento do Flamengo por Moreira e Cláudio. Ao ver Nemésio desfigurado na cadeira de rodas, a mãe de Gilberto revelou-se profundamente chocada. O que aconteceu com você, meu querido? Como pôde mudar tanto em 2 anos? Mesmo sem ouvir fisicamente, o Sr. Torres, de alguma forma, assinalava a presença da esposa. E enquanto respondia mecanicamente às perguntas dela, expunha sem censura os pensamentos na própria aura. Verdadeira prestação de contas, em que os detalhes mais sórdidos iam sendo relatados como num filme documento até o instante do crime final, o arremate de todas as insanidades anteriores. Nemésio não sabia explicar a si mesmo a razão das ideias que lhe borbulhavam da cabeça, mas pensava em Beatriz, reconstruía mentalmente sua imagem. Sonhos caros da juventude vieram à tona, revivendo cenas de seu casamento, projetos em torno do filho ainda menino e tantas outras recordações que o furacão dos desvarios parecia ter varrido para sempre. Dona Beatriz ouviu, chorou e mostrou os primeiros sintomas de alienação. O irmão Félix estava certo. Teríamos novos e graves problemas a enfrentar. Tão revoltado mostrou-se meu amigo Pedro Neves pelos desatinos do genro, que sequer percebeu os primeiros sinais da loucura que se anunciava na filha. Teve ímpetos de agredir Nemésio, e se não o fez, foi em atenção aos meus pedidos de calma. Para afastá-la daquela presença considerada hedionda por ele, sugeriu que saíssemos imediatamente. Como desconhecia o ponto a que chegara a bancarrota do marido de Dona Beatriz, insistiu para que a acompanhássemos à antiga casa da família, na esperança de que a visita lhe fizesse algum bem. Arrependeu-se o meu amigo. O palacete, que um dia fora imponente,
referência obrigatória de bom gosto e refinamento, reduzira-se a um casarão obscuro e sem vida. A lua timidamente infiltrava a luz pelos telhados e paredes, envergonhada talvez por mostrar à antiga dona tão triste decadência. Entramos. Não era melhor o ambiente interno. Do oásis familiar que Dona Beatriz construíra durante uma vida, nada restava senão poeira e sombras. Entregue a leiloeiros como o último bem material dos Torres, convertera-se, além de tudo, em valha-couto de marginais desencarnados. A esposa de Nemésio, desesperada, correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até perder por completo o juízo. Internada em hospital adequado, no plano espiritual, foi submetida a tratamento de sonoterapia e exercícios de narcoanálise necessários à sua reabilitação. Estávamos a um passo de revelações que, além de nos surpreender, seriam valiosíssimas lições. Em gabinete especialmente equipado nas dependências do Almas Irmãs, Dona Beatriz dormia um sono induzido, apoiada em travesseiro munido de recursos eletromagnéticos. Éramos 8 companheiros, entre médicos, instrutores e técnicos de especialidades diversas, com acesso rápido a um aperfeiçoado sistema de comunicação com o arquivo geral do Instituto. Logo ao início da experiência de regressão, a filha de Pedro Neves parecia situar-se num ponto indefinido da existência. Passou a comportar-se como outra pessoa, outra personalidade. Devidamente estimulada pela nossa analista, ativou lembranças da sua vida anterior à mais recente na Terra. Esperávamos, com essa pesquisa, coligir dados que nos instruíssem na reabilitação da paciente. Com voz e maneiras diferentes das habituais, começou ela um relato que nos manteve tensos por mais de 1 hora. O meu nome é Leonor da Fonseca Teles. Nasci no Rio de Janeiro, em 1792, na Rua de Mata Cavalos. Fonseca Teles? Sim. É o nome de meu segundo marido, Justiniano da Fonseca Teles. Antes eu fui casada com um jovem português chamado Domingos de Aguiar e Silva. A que se dedicavam eles? O primeiro, Domingos, estava a serviço de um nobre português na corte de Dom João VI. Nos casamos em 1810 e em 1812 tivemos um filho ao qual demos o nome de Álvaro. Meu segundo marido, Justiniano, era ourives. Tinha uma loja na rua direita. E o que aconteceu ao Domingos? Morreu num acidente no caminho do Boqueirão da Glória, ao conduzir cavalos bravos para as cocheiras reais. Fiquei viúva aos 22 anos e a solidão me levou a um segundo casamento, desta vez com Justiniano. O filho, Álvaro, como se comportou em relação ao segundo casamento? Aceitou Justiniano como verdadeiro pai e era correspondido nessa afeição. Como não tive filhos do segundo matrimônio, o pequeno Álvaro foi um laço de luz e amor entre nós. Era um menino maravilhoso, afetuoso, inteligente. Mas em 1827, aos 15 anos, meu filho embarcou para a Europa a fim de estudar em Lisboa e Paris. Sua ausência nos causou grande tristeza. E não mais retornou? Sim, 7 anos depois. Aí a felicidade voltou à nossa casa. Só que surgiu uma mulher chamada Brites Castanheira e a nossa vida mudou por completo. O riso e a alegria deram lugar ao medo, à apreensão, ao desespero. Quem era Brites Castanheira e o que ela fez? Esposa de um negociante muito rico chamado Teodoro Castanheira. Tinha o
casal uma filha de 11 anos, Virgínia. Eu já passara dos 40 e Brites tinha menos de 30. Embora a diferença de idades, ela e eu éramos amigas, nos queríamos muito bem. Nossos maridos também eram amigos dedicados um ao outro. A devastação dessa amizade tão linda começou durante um sarau na Pedreira da Glória. Estávamos em 1834, clandestino em lugares distantes e aprazíveis. Não foram poucas as voltas pelo Mangrulho, as intimidades ao luar da praia de Botafogo, excursões de Caleça para a fazenda do Capão, passeios para além da Muda da Tijuca. E Teodoro, marido de Brites, nunca descobriu? Ah, sim. Uma noite num quarto do Hotel Farru. Escandalizado, o marido abandonou Brites. Mas depois de um tempo, ele, por sua vez, começou a cortejar uma jovem de boa família, conhecida como Naninha, mantendo com ela uma relação ilícita. Dessa união, nasceram 2 filhos, logo enjeitados pela mãe nas portas da misericórdia, como é do conhecimento público. E quanto a Brites e Álvaro, mantiveram a relação por muito tempo? Como acontece quase sempre nesses romances intempestivos, a torridez da paixão seguiu-se o enfado do sedutor. Meu filho desinteressou-se de Brites e só então comunicou à família que deixara uma prometida em Lisboa. E Brites, como reagiu a isso? O golpe foi tão brutal que mudou a personalidade dela. Tornou-se uma mulher pavorosa, calculista, cruel. E não satisfeito com o mal que já provocara, Álvaro teve uma ideia maquiavélica. Valendo-se do fascínio que as joias produziam na amante, insinuou ao padrasto joalheiro que Brites alimentava por ele uma paixão secreta. Fantasiou recados, armou mentiras, até que meu marido, vencido pelas sugestões do enteado, começou a impressionar a moça com presentes caros, enredando-se ele próprio numa relação clandestina com a amante do meu filho. Mas de que forma isso poderia beneficiar Álvaro? Foi o que se revelou no primeiro encontro entre Justiniano e Brites. Encontro, aliás, forjado pelo meu filho. Ele arquitetou bem o plano, esperou o momento certo e interferiu na cena, fazendo-se diamante traído, ultrajado. Sob a alegação de que sua vida no Rio de Janeiro não mais teria sentido, mudou-se para Portugal, deixando várias tragédias em andamento. O pretexto, a justificativa para deixar Brites, era tudo o que ele queria. E o relacionamento ilícito entre o seu marido e Brites Castanheira, como ficou? Justiniano, depois de me abandonar, foi convertido por ela num homem de sexualidade pervertida. Como instrumento de extorsão, para arrancar dele ainda mais dinheiro e propriedades, Brites acabou por vender-lhe a própria filha de 15 anos, Virgínia, que substituiu a mãe na casa como mulher dele. Incontáveis moças foram levadas por Brites à prostituição, à infidelidade, aos vícios, ao crime, ao aborto.
Parecia querer vingar-se da humanidade, a mulher. Um dia, Teodoro Castanheira, ex-marido de Brites, apareceu morto, assassinado. Embora nada se pudesse provar, Justiniano foi apontado como mandante do crime. Era notório o ódio recíproco entre os dois homens. Teodoro não suportava ver a filha, uma menina entregue àquele velho repulsivo, como o qualificava, embora ele próprio, Teodoro, vivesse maritalmente com Naninha, também uma menina. O que seria uma vingança contra Justiniano, planejou matar o meu marido num acidente forjado. Ela e um cúmplice apedrejaram o cavalo que o levava, provocando queda horrível num despenhadeiro. A morte de Justiniano foi instantânea. Nesse ponto, o irmão Félix interrompeu a experiência regressiva e pediu à analista que restituísse Dona Beatriz ao sono. O depoimento, inconcluso, nada elucidara quanto aos personagens mencionados, pertencentes à sua vida anterior. Por isso, nossa curiosidade agora voltava-se para uma ficha trazida por um auxiliar. Examinada pelo nosso benfeitor, a certidão de saída, como a chamava o pessoal do Arquivo Geral, prometia surpreendentes revelações. Há quase 50 anos, nossa irmã Beatriz Neves Torres reencarnou no Rio de Janeiro. Mas na sua certidão de saída, temos também o registro do nome que ela usava na encarnação anterior a esta. Era realmente Leonor da Fonseca Teles, desencarnada no Rio. Depois de estar por algum tempo em regiões inferiores, morou durante 28 anos numa colônia espiritual de reeducação e em seguida permaneceu por 2 meses aqui no Almas Irmãs, de onde partiu para o renascimento na Terra como filha do nosso amigo Pedro Neves aqui presente. Isso foi no ano de 1906 e eu mesmo fiz a solicitação. Novas certidões de saída foram entregues ao irmão Félix, com informações acerca dos demais personagens citados por Dona Beatriz. Todas as pessoas mencionadas fazem parte de um grupo presente nas 2 reencarnações da irmã Beatriz. Aquele que foi Justiniano da Fonseca Teles é hoje Nemésio Torres, um homem ainda encarnado, mas com débitos agravados. Teodoro Castanheira foi depois Cláudio Nogueira, hoje desencarnado, mas prestando serviços entre os encarnados, apresentando sensíveis melhoras. Virgínia Castanheira voltou ao planeta como Marina Nogueira Torres, vivendo hoje no plano físico e com sinais promissores de reforma íntima. Naninha de Castro retornou ao mundo como Marita Nogueira, recentemente desencarnada, agora em processo de renascimento na Terra, como filha de Marina. Brites Castanheira é hoje Márcia Nogueira, ainda encarnada e portadora de uma ficha desoladora. Tudo que se possa imaginar como deserção do dever estará com certeza inscrito no currículo dessa mulher. Fazem parte, todos eles, de um conjunto de espíritos com certidões de saída aqui do Almas Irmãs e atrelados a pesados compromissos recíprocos. Um dos personagens mais importantes, na verdade, o pivô de todo esse conflito, o senhor não mencionou, irmão Félix. Não tem ele certidão de saída daqui do Almas Irmãs para a reencarnação. Tudo o que se sabe vem de uma extensa ficha de severas acusações contra ele no departamento de queixas. Daí por diante, é tudo mistério. Estará ele hoje no plano físico ou no mundo espiritual? Estou falando de Álvaro, o jovem sedutor inconsequente. O autor de todas as calamidades. O causador principal de tantas tragédias. Suplica hoje, voluntariamente, a dádiva suprema da reencarnação
na família da viúva Márcia Nogueira, que outrora teve o nome de Brites Castanheira. Nada mais justo do que voltar à arena do mundo e reencontrá-la, a fim de mendigar seu perdão. Ele foi o algoz, ela a vítima. Meus irmãos, Álvaro e eu somos a mesma pessoa. O silêncio que se fez na equipe foi muito mais expressivo que qualquer outro tipo de reação. Um raio que nos atingisse em cheio não produziria tão esmagador efeito. Eu fui, naquela existência, um delinquente sexual. Eu destruí os sentimentos de Brites Castanheira, uma mulher respeitável, até o momento em que entrei em sua vida e lhe transtornei o coração e a mente. Ao abandonar Brites, após desfrutá-la, transformei-a numa aventureira desleal, vingativa, capaz dos atos mais sórdidos contra qualquer um que lhe cruzasse o caminho. Uma bomba devastadora, criada por mim. Por isso, diante dos princípios de causa e efeito, eu sou responsável, em grande parte, pelos delitos cometidos por ela. Mas a providência divina não abandona os que buscam esclarecer o próprio espírito. As leis do eterno equilíbrio sempre se fazem cumprir no tribunal da nossa consciência. Eu decidi reencontrar a harmonia perdida, renascendo mais uma vez na Terra. Eu peço a vocês, meus queridos irmãos, todo o seu apoio fraterno. Eu quero reencarnar como neto de Márcia Nogueira. Eu serei uma criança dedicada, companheira, na velhice física daquela que na vida anterior foi Brites Castanheira, tão infelicitada por mim. Eu espero ter forças para compensar, com muito amor, todo o mal que eu fiz. Eu darei meu coração e a minha vida a ela. Algum tempo depois do renascimento de Marita, eu desejo voltar ao mundo como seu irmão, filho de Marina e Gilberto. E que Deus conceda a Márcia um bom resto de tempo na presente existência, para que eu tenha a oportunidade de fazer dela uma avó feliz. No emocionado clima de surpresa e de tristeza que nos dominava, assistimos ao irmão Félix transferir as responsabilidades de seu cargo na instituição espiritual a um substituto para isso qualificado, informando-nos que, em 6 meses, estaria iniciando seus preparativos para renascer no planeta Terra, no lar de Gilberto e Marina. Diante de tal grandeza de caráter, fiquei sem saber se amava o benfeitor como pai ou como irmão. Abracei-o ternamente e 1 segundo antes de começar a chorar, pude ver ainda pela janela o sol brilhando intensamente no horizonte. Entendi o recado de Deus. Sustentar lealdade na marcha constante para a luz, eis o segredo da felicidade. Não menos comovedor foi o momento da despedida oficial. No grande auditório, silenciosa, reverente e banhada em lágrimas, uma multidão de espíritos enfermos do Almas Irmãs homenageava o benfeitor que tanto os amava. Enfraquecidos, trazendo flores nas mãos trêmulas, eram eles a vanguarda de saudade e sofrimento naquela assembleia. A saudação à chegada do irmão Félix foi feita em forma de música por 500 vozes infantis. Novas realizações me chamam na terra. Que eu seja digno de tanto devotamento e confiança. Eu vos agradeço, Senhor, pela alternativa de tomar novo corpo no plano físico para resgatar antigos débitos contraídos e curar velhas chagas interiores que carrego em razão de minhas transgressões.
aos amigos de sempre. Eu peço que me ajudem com sua benevolência, para que eu não resvale em novas quedas. Como se o firmamento lhe respondesse aos apelos, foi ali materializada uma chuva de pétalas luminosas de perfume inesquecível que desciam do teto e se desfaziam tão logo nos tocavam a fronte. 4 anos depois, eu visitei novamente a terra, o Rio de Janeiro. Revivendo comovedoras lembranças, entrei na casa de Gilberto e Marina. Minha sensibilidade naquele momento foi posta mais uma vez à prova. Marita reencarnara como menininha bonita e chorona, mantendo o mesmo nome. O nosso querido irmão Félix chamava-se agora Sérgio, e apesar de só ter 4 anos, já demonstrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Fiquei parado, impressionado, sem saber como expressar a imensa alegria que me dominava. Sim, era ele mesmo. Por mais que brilhasse num rosto de criança despreocupada, aquele olhar poderoso não admitia dúvidas. Os outros personagens continuaram seus papéis, seja no mundo espiritual ou ainda presos à vida material na Terra. Nemésio Torres, por exemplo, enlouquecera depois de escabrosos padecimentos, pouco antes de deixar o corpo físico. Tão deplorável era sua condição moral, que a demência fora considerada benéfica, talvez a única forma de livrá-lo das verdadeiras maltas de obsessores desencarnados que se instalaram no apartamento de Botafogo nos dias finais de sua vida terrestre e continuaram a assediá-lo até que foi internado em manicômio mantido pelo Almas Irmãs, em região purgatorial de trabalho restaurativo. Mantivesse o Sr. Torres a lucidez, com certeza seria aliciado pelas inteligências das trevas. Dona Márcia, apesar de enferma, bebia e jogava descontroladamente. Uma mulher amarga, arredia, claudicante no seu caminhar pela vida, indagava-se de alma inquieta se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Marina e Gilberto empenhavam-se em reaproximá-la deles, mas sem sucesso. Na época de minha visita, uma promissora estratégia iria ser testada pelo casal. Frequentadora assídua da praia de Copacabana, a viúva de Cláudio Nogueira não teve como resistir, naquela ensolarada manhã de domingo, ao apelo do próprio coração. Por mais endurecida e descrente de tudo que se tivesse tornado por sua desatinada existência, como não chorar ao ver pela primeira vez 2 criaturinhas tão lindas, correndo pela areia com os bracinhos abertos na direção dela e gritando: "Vovó, vovó, vovozinha". Maquinalmente, seus braços também se estenderam para acolher junto ao peito os 2 pequenos pássaros de luz que pareciam ter descido do céu para trazer de volta uma alegria há muito tempo desaparecida. E como avezinhas, pousaram suavemente e descansaram os coraçõezinhos descompassados, ofegantes pela corrida, no abraço de uma avó que desconhecia ainda a suprema felicidade de ser avó. Não houve mecha de cabelos grisalhos, nem ruga naquele rosto cansado que escapasse às mãozinhas carinhosas de Sérgio e Marita. Como resposta, Dona Márcia os cobriu de beijos. Filhinho, como é mesmo aquela prece que você queria fazer para a vovozinha? Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor que faça a vovozinha vir morar com a gente. Olhando fixamente para o netinho, a velha senhora não entendia as impressões simultâneas de felicidade e angústia que aquela criança lhe despertava. Tão contraditórios pensamentos, porém, foram logo dominados por uma emoção irresistível, e as lágrimas falaram por si. A prece do pequenino teve a força de uma sentença. Nunca mais aquela família iria se desagregar. Marina, Gilberto, Dona Márcia e os netinhos juntaram suas toalhas e guarda-sóis coloridos, enquanto milhares de banhistas compartilhavam na praia imensa e apinhada a festa permanente da natureza. Cláudio, Persília e Moreira, igualmente empenhados em progredir,
Completavam comigo o quarteto representante do mundo espiritual. Embora felizes pelos acertos na condução do pequeno auxílio que pudemos prestar a todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, sabíamos que, na verdade, a história de todo o grupo não acabava por ali. Examinando isoladamente a história de cada um, entendemos que houve progressos, maiores ou menores, na escala evolutiva. Os caminhos foram traçados. Ao caminhante cabe a escolha. Logo depois, sozinho, me preparei para voltar à colônia espiritual, onde vivo e trabalho. Emocionado, sorri para a multidão que não podia me ver. E segundos antes que o mar apagasse para sempre os rastros na areia, beijei o lugar onde haviam pisado duas almas em reencontro.